Alô pessoal, queria mostrar para vocês uma forma de reaproveitamento ou até o uso mesmo de isopores aqui na Alemanha como isolante térmico e também acústico. Eu falo primeiro na Alemanha porque a gente tem mais de contato aqui com a Alemanha, mas imagino que na Europa e em todos os países que fazem muito frio também se usa esse tipo de técnica. Trata-se do uso de isopor diretamente nas paredes. Vocês veem que eles são colados aqui nas paredes e depois tem um revestimento aqui por cima, né? O reboco vem aqui por cima do isopor. Esse isopor, dependendo da obra, dependendo do fabricante, tem diferentes tipos, né, e qualidade de isopor. Nesse outro site aqui, né, vocês estão vendo que eu separei alguns sites, vocês podem ver os links aqui, estão todos em alemão. Nesse outro site ele está Mathematical Engineering, ele está fazendo cálculos matemáticos aí do balanço da temperatura. Aí a gente vê aqui as camadas, por exemplo, aqui a temperatura, né, o grau de temperatura, e aqui a espessura da parede. E aqui a gente vê primeiro então uma camada de reboco nessa parte, aqui vem o isopor, aqui vem os tijolos e depois uma outra camada de reboco. O efeito da temperatura é que, bom, sendo essa aqui a parte externa, onde está o isopor, ele fica para fora, a parte externa, e aqui a parte interna. Logicamente, numa situação aqui de inverno, eu tenho uma temperatura interna maior do que a externa. Se eu não tivesse essa camada de isopor aqui, essa linha aqui de temperatura ela ia ser mais assim, a temperatura aqui ia ser maior, ou seja, o fluxo de energia daqui da parte interna para a parte externa ia ser maior. Esse isopor aqui ele dá uma queda significativa. Ó, iria acompanhar mais ou menos aqui. Então esse é o delta de temperatura que a gente economizaria, tá certo? Aqui ele está ensinando a fazer os cálculos matemáticos, um site muito bom, com certeza você pode aprender e usar isso aqui até mesmo em obras de engenharia para calcular a espessura do isopor e a quantidade de energia que você economizaria, né, a partir do uso disso aí. Claro que também depende do material aqui, em algum momento ele deve ter aqui um Wärmekapazität. Está incluso nessas fórmulas aqui, não estou achando ainda. Capacidade calorífica, alguma coisa. Wärmeleitfähigkeit aqui. Também pode ser usado isso. Bom, continuando. Esse aqui é um outro exemplo. Vocês veem aqui que eles colocam diretamente que estava a parede antes. Aí, né? Bate aquelas fotos lá térmicas e vê que perde muita energia. Então coloca esse isopor aqui em cima. E depois por cima bota o reboco. Aqui é um exemplo de uma empresa que faz um material até mais moderno para o isolamento térmico. Então ele usa aqui, você vê o reboco bem fino agora, economizou aqui reboco. Aí tem esse material aqui, que é material para fixação também do reboco, né? Facilitar a fixação do reboco. Aqui é esse material específico dele, que é feito de um material especial, que eles chamam aqui de Atmotec, né? E claro, aqui também o isopor. Vamos ver um outro exemplo. Aqui vocês estão vendo uma foto nesse site. Tá? Vocês estão vendo uma foto de um isolamento térmico feito abaixo das telhas. Vocês estão vendo aqui as telhas, né? E logo abaixo aqui o isolamento térmico. Quem pensa que isso só serve para regiões onde existe frio se engana, porque em caso de cidades também muito quentes, evita que essa energia que venha de fora, a temperatura muito quente, vá para dentro do ambiente, mantendo o ambiente sempre numa temperatura agradável, né? E o último exemplo aqui que eu tenho é esse blog de alguém aqui. Ele mostra que ele tirou uma foto primeiro, essa foto aqui externa da parede dele, deixa eu mostrar aqui a parede. Essa aqui é a parede, né? Vocês estão vendo aqui a terra, né? E ele tirou uma foto, ele conseguiu fazer uma foto térmica dessa parede e viu que aqui do lado de fora estava uma temperatura muito alta. Aqui na janela vocês estão vendo que está 8,5, ou seja, a janela está conseguindo isolar termicamente porque lá dentro está mais quente do que do lado de fora, correto? Mas aqui nesses pontos, do lado de fora também estava uma temperatura muito alta, ou seja, aonde está essa temperatura muito alta, ele está perdendo muita energia, porque ele está aquecendo praticamente o lado de fora, o meio ambiente. E daí é desperdício de energia. É melhor isolar isso aqui termicamente.
Ele percebeu também que não faz sentido aqui isolar muito, porque aqui em cima já não está mais tão frio, tá 12,5 graus, não é ideal, mas ainda tá razoável. Aqui tem os parâmetros aqui da temperatura, através das cores você consegue reconhecer mais ou menos que temperatura está em cima desse material. Bom, vamos às fotos. Antes era assim, tem essa janela, aí a perda de temperatura ele detectou que era aqui embaixo. Depois então ele mandou cavar isso aqui, tirou todo esse material, cavou, limpou, colocou o isolante aqui, que nesse caso é isopor, certo? Aí vocês estão vendo aqui a foto melhor. Colocou aqui esse isopor, isolou toda essa parte de baixo. Tem os fixadores aqui na parede, né? Claro, mais fotos do isolante. E depois ele colocou essa proteção aqui, e como a terra já está em cima, né? Só fez encostar então a terra em cima dessa proteção aqui para não desgastar o isopor. Correto? Aí tem aqui algumas fotos da construção, o filhinho deles. O interessante é isso aqui. Essa aqui é a parte do isopor, que é, deixa eu ver, seria esse canto aqui, digamos, um exemplo, tá? E aqui a parede, aqui ele tem o isopor e a parede. Vocês veem aqui que a parte sem isopor, ela está ainda com 9 graus, e a parte isolada termicamente passa a ser com 3 graus, tá? Então vocês percebem que com certeza vai ter uma economia de energia muito grande. Aqui um outro tipo de foto, da mesma foto dessa aqui, vocês veem, né, a parte amarela, a parte mais clara é onde tem a temperatura mais alta, nesse caso aqui. E quanto mais vai ficando escuro, é onde a temperatura vai baixando. Você vê aqui que a temperatura está mais baixa. E assim, se você calcular a quantidade de energia por ano que se economiza com isso, ela viabiliza o investimento nesse isolamento térmico.